Hoje eu vou falar sobre algo que eu não queria comentar. Não porque eu não gosto, não porque eu tenho trauma ou qualquer coisa do tipo. E não é porque eu ia pra esse lugar e tal. O lugar em si, ok. É só o que eu fazia lá. Assim, né? A gente tem vergonha do nosso passado às vezes. Acho que quem nasceu no final dos anos 90, no início dos anos 2000, consegue entender mais ou menos o que eu vou falar. Na minha cidade, não tinha muita coisa pra se fazer, sabe? Tinha shopping, tinha boliche, tinha algumas coisas assim, mas era muito repetitivo e não tinha outras coisas pra se fazer. Então, a gente ia para eventos de anime. E é sobre isso que eu vou comentar hoje. Coisas que aconteceram em eventos de anime. Comecei a ir em eventos de anime lá quando eu tinha uns 13 anos. As primeiras vezes que eu fui foi estranho, porque as pessoas são estranhas, né? Nunca tinha visto pessoas que gostassem de anime. Normalmente eu tava acostumada com os meus familiares, os meus irmãos, os meus primos, mas eu nunca tinha visto outras pessoas que gostassem de anime, né? Por eu ser muito nova, eu comecei a ter muita preocupação sobre mim mesma, e eu acho que todos deveriam, né? Oh boy, tem pessoas estranhas. Todo mundo sabe dos cartazes. Grita, Senpai! Aí todo mundo, Senpai! Todo mundo sabe dessas, né? Deve ser algo que acontece em vários eventos de anime. Ou, por exemplo, o cartaz abraço grátis, que eu não abraçava, porque eu não gostava de contato físico nessa idade. Mas tem um caso específico que eu fui com meu irmão num evento de anime, porque não tinha mais ninguém pra me fazer companhia. E, de repente, apareceu uma menina algemada com um cara com um cartaz. Ou eu, ou ele. Meu irmão, ele olhou no fundo dos olhos dessa menina e essa menina ficou tão constrangida de chegar perto da gente que ela afastou. Daí eu olhei assim pro meu irmão, tipo, esperando alguma resposta dele, alguma fala dele, mas ele não disse nada. Indo pra eventos de anime, eu entrei num grupo de desenho que fazia mini cursos, workshops e também tinha umas pessoas que vendiam caricatura nesses eventos. E eu fazia caricatura. Só que tem um detalhe, eu não desenhava tão bem. Eu entrava nos eventos de graça, fazia minha banquinha pra poder vender e vinham pessoas muito felizes pra receber uma caricatura minha, feita por mim. E assim, eu via no olhar delas a mudança de expressão, sabe? Estavam felizes e saíam tristes porque gastaram dinheiro com desenho feio. E assim, eu não tinha vergonha disso, tanto é que eu achava até engraçado. Eu não tava enganando ninguém, sabe? Porque todo mundo podia ver meus desenhos, mas era algo que acontecia, sabe? Eu ia muito com a minha prima, que tem mais ou menos a mesma idade que eu, ela é tipo 1 ano mais velha que eu só. Ela me fazia companhia nesses eventos, né? E a gente presenciava algumas coisas um pouco aleatórias. Em eventos de anime, o pessoal flerta bastante um com o outro. Eu acho que em qualquer evento assim que tem jovens, o pessoal fica se flertando, né? Uma vez eu tava num corredor com a minha prima, a gente tava à toa mesmo, e de repente apareceu um cara. Ele estava com um cubo mágico na mão. Só que um detalhe, ele estava com uma máscara de cavalo. E um amigo dele tava segurando um mini cartaz. R$1 eu resolvo o cubo mágico. Só que esse rapaz da cabeça de cavalo começou a meio que flertar comigo. E eu fiquei sem entender o que tá acontecendo. Porque, né, vocês têm que lembrar que eu sou uma batata. Então eu não consigo lidar com uma situação assim. Ainda mais com cara de cabeça de cavalo, né? Só que tem um negócio. O meu pai, desde criança, me ensinou que eu não poderia ficar com pessoas estranhas. Então, naquela época, eu seguia isso à risca, sabe? E eu falei que não queria. Daí, logo depois que eu falei que eu não queria, ele tirou a máscara. E não era um cara bonito? Eu fiquei tipo o Pikachu surpreso quando ele tirou a máscara. Mas eu não podia voltar atrás da minha fala. Agora, eu vou contar a história que mais me chocou em eventos de anime e me fez repensar se eu realmente queria estar lá.
Assim, desde criança, quando eu comecei a ver animes, eu fiquei muito fascinada por Maid Café. Eu achava muito da hora. Até porque um dos meus animes favoritos, quando eu era mais nova, era Kaichou a Maid-sama. Eu achava super fofo. Um sonho meu até era ter um Maid Café, só que eu era inocente. E um desses eventos de anime tinha um Maid Café. E eu olhei pra minha prima e falei, por que não? Então foi eu, minha prima e uma amiga dela nesse Maid Café. Por fora, tava tudo tranquilo, sabe? Tinha host dançando, fazendo karaokê com outras pessoas. E tava lotado, sabe? Porque todo mundo queria ir lá, inclusive a gente. Então a gente se sentou e fomos atendidos por uma maid. Primeira coisa que eu notei era que os lanches eram muito caros. Falei, vamos pedir uma coisa em conjunto, porque não dá não, mano. Então a gente comprou um bolo de chocolate pra nós três dividir. Daí a maid foi pegar. Eu comecei a olhar o ambiente, olhar as coisas que estavam acontecendo, e de repente eu vou olhar a maid que tinha atendido a gente. Em vez dela agachar como um ser humano normal, ela agachou meio que empinando a bunda. E foi uma cena que eu não esperava. Eu vi tudo. E nesse exato momento, quando eu vi tudo, eu virei a cara assim. Não vi. Daí ela chegou com o bolo e falou, posso fazer a mágica pra vocês? O bolo vai ficar mais gostoso. Eu olhei pra minha prima. Eu olhei pra amiga da minha prima. Até que alguém falou, pode. Ela fez um toque, toque, tchum. Foi uma chuva. Eu meio que entrei pra mim mesma, sabe? Me encolhi. Internamente eu estava com a mente em branco, eu não conseguia expressar o que eu tava sentindo. A gente pegou o bolo e não é que tava gostoso? Foi tudo isso que eu consegui lembrar, porque faz bastante tempo que eu não revisito essas memórias, então não posso prometer muita coisa, né? Então provavelmente eu posso lembrar de mais outra coisa depois que eu lançar esse vídeo. Vocês têm alguma história de evento de anime pra contar? Contem nos comentários. Gente, eu percebi que tinham pessoas pedindo para que meus vídeos fossem mais frequentes. Eu gostaria muito de ficar com mais frequência. Por enquanto tá um pouco difícil. Logo vou deixar mais frequentes os meus vídeos. Vou aos poucos me adaptando. Logo vai ser 15 dias que eu vou lançar. Eu espero que vocês compreendam. Tá meio complicado. Até porque os vídeos não são monetizados, eu faço porque eu gosto muito de fazer vídeos. Eu acho muito divertido contar história. Então, se vocês querem que seja mais frequente, apoie o canal, dá like, compartilha, porque isso vai ajudar muito. Logo a gente tá monetizando. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Tchau, tchau!